pessoal, vamos de BTC no fim de tarde aqui na Espanha, já são 20 horas e 31 minutos, no Brasil 15h31. A BTC basicamente veio dar um beijinho aqui na mediana do canal de Keltner, mas rapidamente voltou. Vocês vejam que no intraday a gente esgarçou muito a lower, mas ela agora está retornando para a VWAP. Ela deve encarar um pouco de dificuldade aqui nesses dois cumes aqui, né, que impuseram essa corretiva e também nesse cume aqui em 22.400. Mas ela não vai ter problema em retornar a VWAP, que segue ali em 22, um pouco acima de 22.500. Ela tem que trabalhar dentro da banda. Na nossa banda de VWAP mensal, é bem provável que a gente esteja desenhando uma figura triangular, como eu reportei ontem, na sexta-feira. Isso aqui deve redundar numa explosão ascendente. No gráfico das VWAPs, basicamente a gente fez o transpasse de baixo para cima contra a VWAP mensal, demos uma recuada, isso aqui é um pullbackzinho, mas o nosso alvo mesmo dessa onda 1 vai ser o patamar de 30 mil, onde a BTC deve desenhar uma onda 2, de 30 deve cair para uns 27, talvez até 26, e aí dá um pump até o patamar de 33, 34. No intraday, lambemos basicamente a lower e agora a gente está retornando em direção à VWAP. Uma movimentação absolutamente normal. Na seara dos fatos, o número de usuários de criptoativos vai explodir para 1 bilhão de usuários em 2030. Segundo essa consultoria que fez a análise desses dados, se continuar esse crescimento exponencial e guardar esse nível de agressividade em relação ao tamanho de usuários, é quase impossível que em 2030 é impossível que exista menos de 1 bilhão de usuários de criptoativos. É basicamente isso que vai acontecer. E o valor quem conhece a teoria das redes, lei de Metcalfe, o valor de uma rede tem relação direta com o número de usuários. Inclusive foi isso que fez o Facebook valer mais de 1 trilhão. O Vitalik Buterin diz que quem não é fã do Proof of Stake, fique à vontade para migrar para Ethereum Classic, para ETC. Para quem não sabe, a Ethereum era uma só, ela sofreu um hack e foi hackeada e eles optaram por fazer um fork, criando a ETC, a Ethereum Classic, em 2016, e a Ethereum, a ETH que a gente conhece hoje. Por isso que muitos críticos da Ethereum dizem que ela não é tão descentralizada assim, justamente porque fez um fork depois desse hackeamento. Mas enfim, o fato é que agora, com essa Ethereum Merge que eles vão entregar, com milhões de validadores, é de uma complexidade brutal, é como levar o homem à lua, porque você ter milhões de validadores sem comprometer a segurança da rede é uma obra muito complexa e é isso que eles vão entregar. Por isso que esse Sputnik da Ethereum em direção a 10 mil dólares depende diretamente da entrega funcional da Ethereum Merge. E a FTX está em negociações para comprar a BitHub sul-coreana. A FTX do Sam Fried está meio que fazendo um rancho, comprando tudo que está quebrado pela frente. E é bem provável que eles comprem mesmo, porque a FTX, segundo o Sam Fried, destinou 1 bilhão de dólares para compra de ativos, de empreendimentos que lidam com ativos cripto que estejam mal das pernas. Ele quer dar uma de JP Morgan lá na crise dos banqueiros no início do século XX. E na geopolítica internacional, o suicídio econômico da Europa é um caminho sem volta. Segundo esse analista, o longo período de taxas de juros nominais e reais negativos, as taxas, mesmo agora com a taxa de juros zerando, com o último aumento, o juro real na zona do euro é brutalmente negativo, né? Porque a inflação disparou, tá acima de 8% e eles mantêm esse juro real negativo por tanto tempo. Isso vai, segundo esse analista, a zona do euro já está com uma contagem regressiva para colapsar, vamos colocar assim, segundo esse analista. É bem provável, agora que o Banco Central Europeu
tá vendendo título alemão para comprar título da Grécia e da Itália, virou um esquema Ponzi mesmo a zona do euro. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E o vaticínio do Michael Burry dizendo que não tem a menor possibilidade do Federal Reserve manter essa conduta hawkish está sendo confirmado. Segundo vários analistas, é praticamente impossível o Federal Reserve manter esse aumento de juros brutal, já que a relação dívida-PIB hoje está em 125%. E na época do Paul Volcker, e lá em 1980, o Volcker ele tinha uma relação dívida-PIB na década de 1970 até 1980 em 30%. Hoje é 125%. Segundo esse analista, o Jerome Powell tentar dar uma de Volcker é como, esse analista, segundo ele, é como eu tentar ser o LeBron James, o jogador de basquete. Ou seja, é praticamente impossível, a não ser que eles efetivamente queiram explodir os Estados Unidos contra um muro a mais de 300 km por hora. Eles vão inviabilizar o serviço da dívida em pouco tempo. Enfim, gente, se o dólar, se a inflação for o novo normal nos Estados Unidos, como parece que vai ser o novo normal, é bem provável que a BTC vá caminhar resiliente em direção ao nosso alvo em $1 milhão, que deve acontecer depois de 2025, 2026. Provavelmente a BTC já vai ter alcançado esse patamar até 2027, muito provavelmente. E se o Federal Reserve arrefecer esse discurso hawkish e não precisa nem fazer um quantitative easy como eles já fizeram, mas simplesmente manter o juro real negativo como está no patamar atual, descontado a inflação, o juro real está bem negativado ainda. É bem provável que a inflação se consolide como o novo normal nos Estados Unidos e a BTC vá caminhando resiliente em direção a $1 milhão. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. No intraday, a BTC está voltando em direção à VWAP, que está ali em 22, um pouquinho acima de 22.500. A gente deve encontrar alguma dificuldade aqui em 22.300, 22.400, mas depois a gente vai buscar a VWAP. Tá bom, pessoal? Daqui a pouco não. Amanhã eu volto, se nada fugir do script. Fiquem com Deus. E quem quiser sugerir alguma análise, fiquem à vontade nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus. Até amanhã.